Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de bioética, ao nosso segundo encontro. E nesse nosso segundo encontro, então, nós daremos continuidade à nossa primeira aula. E hoje nós enfatizaremos a nossa aula no direito à vida, ao direito civil e alguns outros pontos importantes. É indiscutível na nossa atualidade que a humanidade está assistindo uma verdadeira revolução provocada pela biotecnologia e pela biomedicina, trazendo uma série de questionamentos jamais pensados por qualquer ramo do conhecimento. Nunca antes havíamos imaginado que chegaríamos a tal ponto. Questões como aborto, eutanásia, ortotanásia, transplante de células-tronco, a problemática do pré-embrião, do embrião, da anencefalia, da clonagem, da manipulação do genoma humano, são assuntos que envolvem a vida e a morte dos seres humanos. Hoje o enfoque da nossa aula será a vida. O tema bioética, apesar de desconhecido por muitos, ele não é novidade, como nós vimos, né, na semana passada. Ele vem sendo utilizado desde meados do início dos anos 70 para designar o ramo da ética aplicada, que vai discutir os avanços da biomedicina e da biotecnologia. E isso vai causar impactos na vida humana, caracterizando um conjunto de pesquisas e um conjunto de práticas que, via de regra, são multi e pluridisciplinares e vão fixar algumas regras para possibilitar o melhor uso dessas novas tecnologias através de conselhos morais, daí a sua relação com a ética, sem poder de coerção. E tudo isso vai estar relacionado para com o nosso direito. O direito como ciência, através do seu conjunto de normas, que são impostas coercitivamente pelo Estado, busca sempre normatizar e regular as condutas dos indivíduos que compõem a sociedade. Todavia, muitas vezes demora ao se adaptar aos novos fatos, disso vai acabar resultando relações sociais relevantes que permanecem nem sempre com soluções, outras sim, e podem gerar novas normatizações na esfera jurídica. Os caminhos da ciência biológica e do direito, entrecruzados tantas vezes, agora coincidem e se encontram no desenvolvimento de uma engenharia genética e nos avanços da biomedicina, da biotecnologia e no impacto de tudo isso sobre o homem. E como resolver uma questão no campo da bioética ainda não suficientemente esclarecido e regulado juridicamente. Se o juiz que representa o próprio Estado não pode deixar de decidir uma questão que lhe é imposta para o julgamento. O direito pode e o direito deve valer-se, então, de princípios norteadores de uma bioética para formar e operacionalizar e melhor responder algumas questões que tanto causam perplexidades à nossa sociedade. Tem-se positivado que os maiores e as maiores influências ou os maiores influenciadores da bioética no direito encontram-se em ramos jurídicos específicos, tais como no direito constitucional, no direito civil e no direito penal, como nós traçaremos um breve caminho nesse nosso encontro de hoje. O direito constitucional, ele relaciona-se com a bioética, uma vida ética, ética essa que vai ser relacionada à moral valorativa, e quando nós falamos em moral valorativa, eu sempre gosto de frisar a teoria tridimensional do direito do Miguel Reale, para que vocês guardem de onde vem essa moralidade que vai originar uma ética. Vem sempre do fato que acontece na sociedade, e a sociedade valora como sendo certo ou errado, e daí vai surgir a lei. Vai surgir uma lei que deve hoje seguir
uma bioética, um biodireito. Então, o direito constitucional, ele se relaciona com a bioética ao se deparar com as novas indagações surgidas em decorrência das novas tecnologias. Deve sempre basear-se nos princípios da dignidade da pessoa humana, inviolabilidade do corpo e no direito absoluto à vida. São 3 pontos extremamente importantes quando falamos em bioética e em biodireito: dignidade da pessoa humana, inviolabilidade do corpo e direito absoluto à vida. A relação do direito civil com a bioética também é muito grande, especialmente na área do direito de família, como, por exemplo, no caso das novas técnicas de reprodução artificial. Se o espermatozoide for o do marido, mas o óvulo for o da sua esposa, teríamos um filho sendo apenas de metade do casal? Como o direito solucionaria isso? No campo do direito penal, a relação também é íntima. E para ficar um exemplo mais claro, nós podemos utilizar a técnica da fertilização in vitro, que sempre sobram óvulos fecundos que não são aproveitados. O que deve fazer com eles? Jogados fora? Isso não seria um crime? Estaríamos diante de um tipo penal de aborto, ou nós estaríamos diante da hipótese de uma legalização indireta ao crime de aborto? Ou nós estaríamos diante de uma situação absolutamente normal? Joga fora. O direito deve, portanto, o mais rápido possível, apresentar respostas satisfatórias a essas novas situações fáticas, normatizando os efeitos da revolução biotecnológica da nossa sociedade, que incorre hoje sobre a nossa sociedade. O direito deve, portanto, o mais rápido possível, apresentar respostas que sejam satisfatórias a todas essas situações fáticas e muitas outras que surgem a cada momento, que surgem a cada milésimo de segundo, normatizando os efeitos da revolução biotecnológica sobre a sociedade. Não foi por isso, senão que surgiu um novo ramo, então, da ciência jurídica, denominado biodireito, uma espécie de microsistema jurídico que vai trabalhar com os avanços da biomedicina e da biotecnologia, com enfoques inovadores, tendo como fontes imediatas a bioética e a biogenética e a vida como objeto principal. Ética e direito, bioética e biodireito devem estar agindo em conjunto para assegurar bens maiores a serem tutelados não só pela figura do Estado, enquanto ente maior, supremo, mas pelo direito internacional dos direitos humanos e da bioética, a dignidade, a vida, a essência da pessoa humana. Tudo isso, toda essa relação está presente nos nossos dias e nós temos que nos adaptar a isso o mais rápido possível, porque a nossa sociedade está evoluindo e nós estamos passando por essas situações sem saber como nos lidarmos com ela. E a partir de então, nós passaremos a aprender a lidar com isso. O nosso direito e a bioética irá começar a tratar, então, a partir da nossa próxima aula, dos temas dos nossos debates. Porém, eu sempre vou iniciar com o nosso conteúdo, né, do dia. Nós sempre teremos conteúdo, mesmo tendo apresentações. Teremos os nossos conteúdos e teremos apresentações. Então, eu vou iniciar com a aula normal e depois nós teremos 3 apresentações por dia. E aí já me indagaram. Dia 1º é feriado. Dia 1º é feriado, eu vou dar a aula, ela vai ficar gravada e disponibilizada para vocês junto ao SIGA. Quem não puder participar, assista depois. Se não, nós teremos que reagendar a nossa aula para um sábado. E aí eu acredito que muitos não vão querer,
mas se vocês preferirem no sábado, coloquem lá no grupo do WhatsApp depois. Os temas que nós iremos trabalhar, que estabelecem essa relação da bioética, do biodireito, com enfoque à vida. O primeiro grupo vai tratar da transfusão de sangue em Testemunhas de Jeová, uma visão constitucional e civil. Vai ser a relação cientista-médico-paciente, né? O médico enquanto um cientista e o seu paciente. Como solucionar esse problema? Como solucionar essa questão? O grupo 2 vai tratar do planejamento familiar e direitos reprodutivos na era da biotecnologia, do banco genético, as regras de filiação, que eu me referi há pouco. Como fazer um planejamento familiar com base na biotecnologia, na reprodutividade assistida, por exemplo, nas fertilizações in vitro, e o que fazer com o banco genético? Descarto esse banco genético? É legal cobrar os valores abusivos que são cobrados para se manter óvulos guardados? Hoje, em torno de 20 a 25 mil reais. O grupo 3 vai tratar da identidade de gênero e da orientação sexual, implicações jurídico-normativas, porque nós precisamos estabelecer normas jurídicas específicas para tratar da identidade de gênero. Por que nós temos que fazer isso? Não estaríamos infringindo o princípio da dignidade da pessoa? Orientação sexual não é escolha, né? Lembrem-se disso. O grupo 4, que será, então, no dia do feriado, né? E vai tratar da eutanásia, da distanásia e da ortotanásia na perspectiva da bioética e do biodireito. O grupo 5 vai tratar da heteronormatividade. Por que eu tenho que ter uma criação de normas heterônoma relativa à sexualidade para cuidar da personalidade jurídica das pessoas, né? Vai voltar ao tema anterior, que trata das questões de gênero. E para isso, eu indico Michel Foucault, né, com a obra Sexualidade. O grupo 6 vai tratar do transplante e da doação de órgãos, aspectos ético-legais. Podemos fazer a doação de órgãos? Os órgãos podem ser transplantados? De que forma isso pode ou deve acontecer? O grupo 7 vai tratar dos alimentos transgênicos versus agrotóxicos. Hoje, a maioria dos alimentos que nós consumimos possui um alto índice de agrotóxicos. Isso seria um meio de garantir a alimentação adequada, que é uma preservação estabelecida, prevista, com ênfase nos direitos humanos, com ênfase no direito à vida? O grupo 8 vai tratar da vacinação e do aparecimento de doenças, erradicar na obrigatoriedade da vida. Será que todos são obrigados a se vacinarem neste momento de pandemia em prol da vida? Temos um livro do José Saramago que também trata disso, né? Pesquisem aí que vocês vão encontrar. O grupo 9 vai tratar do aborto e estupro num diálogo entre as culturas. Existem culturas que autorizam o estupro, existem culturas que não, né? E de quem é o direito à escolha do aborto, ao estupro, de quem é esse direito? E o grupo 10, para finalizar, o grupo 10 vai tratar da laqueadura numa visão constitucional, legal e bioética. É legislativo, é jurídica a possibilidade de se fazer uma laqueadura, qual é a visão constitucional, qual é a visão do direito, tem umidade mínima, não tem umidade mínima, de quem é essa escolha para estar fazendo tal procedimento. Então, esses serão os grupos, os temas que serão tratados a partir da nossa próxima aula, aliados aos nossos conteúdos que não terminaram. Com tudo isso, nós poderemos discutir quais são as limitações da normatividade na contemporaneidade, quais são os limites de criação de leis que nós estamos enfrentando
na nossa contemporaneidade, que possui características diversas de modernidade. Cuidado ao utilizarem os termos modernidade e contemporaneidade. A proteção do ser humano e a apropriação de bens. O ser humano não é um bem, o ser humano não é um objeto para ser descartado. E o direito civil e a biotecnologia, que se vocês já deram uma espiada lá no SIGA, tem uma palestra para vocês assistirem lá sobre o direito civil e a biotecnologia. O link está lá no SIGA para que vocês assistam. Uma das características mais importantes da modernidade é certamente a autonomia das ciências. Então, é em meados do século XIX que isso vai começar a surgir. Com o decorrer do tempo, ela vai se acentuando e vai trazendo muitos outros avanços tecnológicos que nós costumamos dizer uma tecnologia de ponta, né, de primeira. E a consequência disso foi a crescente especialização do saber nessas áreas. É após a Segunda Guerra Mundial que alguns filósofos da escola de Frankfurt, como Theodor Adorno, que vai contestar a razão moderna, que tendo prometido liberdade, igualdade, fraternidade, lemas da Revolução Francesa, né, acabou por condenar uma parcela da humanidade aos horrores dos campos de concentração. Diante dessa situação, vem a figura de Habermas, né, o filósofo que causa arrepio só de falar o nome dele, que entendeu que era preciso passar da razão instrumental, caracterizada pela instrumentalização do conhecimento pelo poder, para uma razão que fosse comunicativa. O Habermas vai criar e fazer as pessoas aderirem à teoria da comunicação. É por intermédio dessa teoria da comunicação que nós vamos ter o poder de persuasão que está tão presente no nosso direito. Esse poder de persuasão faz parte do papel do advogado, do juiz, do promotor, do defensor, do delegado, em todos os âmbitos do saber jurídico, nós vamos ter a utilização da teoria da comunicação, e a teoria da comunicação é de Habermas, que faz uso da persuasão, do convencimento, responsável pela criação de um espaço público no qual o diálogo, a relação interpessoal, como condição de possibilidade, deve permitir a construção de uma sociedade eticamente responsável. A sociedade eticamente responsável vai ser aquela sociedade moral aos padrões do grupo a que pertence. A bioética, ela é filha, então, da razão comunicativa e, justamente por isso, ela não pode ser concebida como uma disciplina específica, sendo a única responsável pelo diálogo interdisciplinar sobre as questões éticas levantadas pelas decisões clínicas e pelos avanços científicos e tecnológicos. Também não deve ser compreendida como uma tarefa própria de alguns profissionais, como filósofos, teólogos e juristas, pois a responsabilidade ética é de todos. A responsabilidade ética, ela é oriunda da moral, moral essa que nós adquirimos no primeiro instante nas nossas famílias, daí dos nossos grupos, e isso vai desenvolvendo até que nós adquirimos o nosso ofício, a nossa profissão, e nós vamos ter uma ética específica. Cada ofício vai cumprir a sua ética, o seu código de conduta, a sua codificação. E é a partir dessa codificação, com relação à biotecnologia, ao biodireito, que nós vamos atenuar e atender os problemas relativos à bioética no direito e à criação de normas específicas hoje. É como uma arca, tal como a de Noé, que a bioética deve ser compreendida. Em meio ao dilúvio dos questionamentos provocados pelo progresso da ciência e pelo aparecimento das novas tecnologias médicas, ela deve abrigar em seu interior diálogo,
comunicação, as várias disciplinas que representam as riquezas e peculiaridade do pensamento humano. Por isso, a bioética, ela é multidisciplinar, ela se relaciona com o todo, ela se entrelaça com o todo para trazer resposta aos diversos questionamentos que a biotecnologia vem trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa contemporaneidade. O conhecimento complexo deverá ser sempre o elemento que distingue a bioética do isolamento criado pela obstinação científica das especializações, pois se as ideias simples conduzem à barbárie do conhecimento, o conhecimento complexo deverá conduzir à civilização das ideias. Devemos sempre correlacionar a bioética ao todo e nunca ao isolamento. Por mais que as pessoas, por mais que os cientistas, desculpem, querem ser os propagadores, os descobridores de determinados assuntos, e aí se sobressaírem perante os demais na sociedade, isso torna improdutivo o desenvolvimento tanto da bioética, da biomédica, do biodireito, como de tudo que nos cerca. E aí, como exemplo, nós temos a foto do filme Frankenstein, né? Que era o sonho dele criar um ser humano, e nós tivemos também como exemplo, salvo engano, eu devo ter citado na última aula, sobre o transplante de cabeça feito por macacos, o teste, e depois por um ser humano. Isso são sintomas, significados, sinonímias de pessoas que querem os louvores para si próprio. E o conhecimento deve ser genuinamente humano, genuinamente afetivo, em prol da coletividade e nunca em prol da individualidade, em prol da dignidade da pessoa humana e em prol do direito à vida. Por isso que a bioética e o biodireito, junto com a biotecnologia, devem caminhar em prol do desenvolvimento de todos, sem causar males, inclusive cobaias que se sujeitam a tratamentos, a testes, não podem sofrer nenhum tipo de dor, de constrangimento, devem ser sempre preservadas, não só na sua dignidade, não só nos seus direitos, mas no fato de não sentirem problemas em questão salutar, não sentirem dores, como por exemplo. Por isso, ciência, moral e ética devem sempre caminhar juntos. Precisamos da ciência para o desenvolvimento da sociedade, mas deve ser uma ciência moral, e essa moral vai originar uma ética. Por isso, bioética, por isso, biodireito, por isso, biomedicina e biotecnologia. São ramos que estão todos ligados em prol de uma ciência, em prol da evolução da nossa sociedade como um todo. Por um direito do próprio corpo. Deve-se excluir a possibilidade jurídica de que uma pessoa seja considerada coisa e venha se constituir em sua integridade objeto de direitos ou de poderes de outra pessoa. Ninguém é dono de ninguém, não é verdade? Então, a pessoa jurídica, não a pessoa jurídica, a pessoa, o ser humano, não pode ser considerado um objeto que pode ser descartado, que eu posso pegar ele como uma cobaia, porque ele aceitou, fazer ele sofrer em prol do desenvolvimento da ciência. Ah, mas vai sofrer em prol do desenvolvimento da ciência, em prol da cura, em prol da coletividade para todos, né? Em prol para a coletividade. Mas fazer esse sofrer já é uma consequência jurídica que cabe a nós buscar soluções. Não podemos deixar que isso aconteça. O respeito à natureza jurídica do direito sobre a própria pessoa não se deve falar em propriedade quanto a ele. Pessoas não são propriedades,
são sujeitos de direito. Ele não é um direito patrimonial, mas um direito pessoal, sui generis, do qual derivam consequências de grande importância. Todos nós temos os nossos eus, com os nossos problemas, com as nossas alegrias e felicidades, como diziam, como afirmavam os epicuristas, os sofistas, que a felicidade existe. A felicidade para eles existia com o conhecimento. Com isso faz surgir a ciência, mas essa ciência não pode trazer dor, não pode trazer destruição. A lei não concedeu para o indivíduo, ao usar o corpo, que cometa abusos, que se estropie, que se mate. Constituem limites à sua faculdade de disposição os bons costumes e os princípios de ordem pública. É para isso que nós criamos, é para isso que nós estabelecemos a figura do direito na nossa sociedade. O livre-arbítrio é reconhecido e aceito no homem em relação com os atos que visam ao mundo exterior. Também deve sê-lo nos que visam a sua pessoa. Em nossas mãos está destruir nossa própria vida, suicidarmos-nos, mutilarmos nosso corpo, etc. Porém, isto não é usar de um direito, é abusar dele. Não é próprio das faculdades que integram o domínio destruir a coisa sobre a que pesa, sem uma causa que justifique isso. Antes de mais nada, não há como não garantir os sujeitos de direito o direito à vida, pois deles depende todos os demais direitos da personalidade. O significado da vida humana, qualquer que seja sua origem, apresenta-se como um fluxo de projeção coletiva, contínuo, transmissível, comum a toda espécie humana e presente em cada indivíduo humano enquanto depositário, continuador e transmitente dessa energia vital global, mas tal fluxo singulariza-se e automatiza-se em cada indivíduo, dado que cada novo ser possui desde a sua concepção alguns caracteres diferentes dos de cada um dos seus progenitores e é o sujeito de uma dinâmica própria e autônoma. Todos nós temos liberdade, liberdade de escolha, mas somos limitados em alguns instantes. Sendo a vida humana um processo moldado, uma certa natureza, importa ter presente que na caracterização da natureza humana em si mesma não será decisivo o grau da sua evolução, mas a sua estrutura e dinâmica. Parece, assim, inegável a existência da vida humana no nascituro concebido, uma vez que ele, desde a concepção, emerge como ser dotado de uma estrutura e de uma dinâmica humanas e autônomas, embora funcionalmente dependentes da figura da mãe. Assim, dever-se-á considerar o nascituro como um bem juridicamente protegido, assim como é. Ainda que constitucionalmente protegida, não podemos fechar os olhos às verdadeiras limitações ao direito, à vida, ou melhor dizendo, às hipóteses nas quais o direito à vida pode ser violado. E uma vez violado, nós teremos punições. Punições essas que são oriundas de uma moral valorativa, que constitui uma questão ética, e a bioética não pode deixar que isso aconteça. O direito à vida tem ares de eternidade. Diante disso, temos a primeira espécie de previsão constitucional da pena de morte, ainda que somente cabível quando em ocasião de guerra declarada, como previsto no artigo 5º da nossa Constituição Federal, constitui ela a primeira exceção a tal direito, direito à vida. Encontramos outra situação legitimadora na legítima defesa. Não se pode impedir que alguém injustamente agredido se defenda empregando os meios necessários e suficientes para repelir a agressão, mesmo que para isso
acabe por tirar a vida de outrem. Em estado de necessidade, também pode-se chegar a eliminar a vida de alguém, desde que para salvar de tal perigo atual, não provocado voluntariamente, desde que não haja uma forma de evitar o dano, direito de que se é titular ou de outrem, cujo sacrifício não era razoável exigir. Está previsto no Código Penal. Entre outras hipóteses, temos o aborto necessário, no qual se salva a vida da mãe em detrimento da vida do concebido, a eutanásia, o suicídio assistido, dentre outras possibilidades. Conforme nós podemos destacar, a bioética, então, ela vai estar presente em todas as relações jurídicas, em todo o nosso cotidiano, e não somente em casos específicos de utilização de células-tronco, como vem na nossa mente quando nós falamos nisso. E em relação às transgenias, né? O direito, sendo fruto e objeto da cultura, ele se mostra cada vez mais necessário e presente, ele se torna inclusive um objeto de tecnologia que criada, que desenvolvida pelo homem, faz e fez do direito também o seu objeto. Com isso, o importante da nossa reflexão é o ressalte ao caráter psicológico que envolve todas essas relações jurídicas tidas como exemplos relativos à bioética, conforme passaremos a tratar nas nossas próximas aulas, dentre tantos outros temas que também são instigantes e que talvez não dê tempo de tratarmos de todos eles junto às nossas aulas, ao desenvolvimento da nossa disciplina. Esses temas são, separei apenas alguns: regulamento político, regulamento de políticas públicas, né, regulamentando políticas públicas em reprodução assistida para casais soroconcordantes homoafetivos. Olha que coisa complexa. Será que nós devemos ou podemos regulamentar as políticas públicas em reprodução assistida para os casais homoafetivos soroconcordantes? O que pode gerar disso? Temos que trazer respostas junto ao direito e à biotecnologia. Tudo isso vai estar ligado a uma bioética. A judicialização da saúde e a medicalização. Uma análise das orientações do Conselho Nacional de Justiça. A saúde deve ser judicializada? Ela já foi judicializada e alguns não perceberam? E a medicalização? O acesso aos medicamentos deve ser judicializado? O que diz o Conselho Nacional de Justiça sobre isso? O ensino da bioética e as escolhas temáticas dos estudantes, principalmente do direito e da biomedicina. O ensino da bioética deve estar presente na biomedicina, deve estar presente na medicina, deve estar presente no direito, deve estar presente na medicina veterinária. São situações que cuidam da vida, não é? São escolhas profissionais que cuidam da vida. O biodireito como uma disciplina autônoma. O biodireito deve ser considerado uma disciplina autônoma. O direito por si só já não cuida da vida das pessoas. No tribunal do júri, o advogado não vai vestido com a sua toga, sua capa do Batman, e lá não tem a cordinha verde, porque o verde já representa a vida, já representa a medicina, já representa a vida como um ente maior, com ares de eternidade, como nós dissemos. Concepções teóricas sobre bioética, biodireito e dignidade humana. Será que é importante termos teorias específicas relativas à bioética, ao biodireito, e tudo isso relacionado à dignidade humana? A dignidade humana está sempre presente no todo. HIV, AIDS e reprodução. A perspectiva jurídica em análise pode ser amarrada ao tema número 1, que eu trago para vocês, né, como exemplo. Pode ser feita uma reprodução
E o que o direito tem como resposta para isso? O biodireito constitucional, intimidade e integridade na era genética. Se o direito já cuida da vida, ele deve ser constitucional, automaticamente ele já é constitucional, né? E ele vai tratar da intimidade e da integridade na era genética, ele deve tratar disso, ele deve trazer solução a esse questionamento. A intimidade, no que tange a genética, ela é preservada com a biotecnologia, com todos esses avanços e com todas essas escolhas que nós, enquanto sujeitos que temos a nossa personalidade, buscamos essa biotecnologia com ares de desespero, muitas vezes. Quantas das meninas, por exemplo, não utilizam cremes para o rosto à base de células-tronco? Quantas promoções não vemos nos sites, na internet, de cremes que prometem milagres à base de células-tronco? São células-tronco que saíram de onde? Já se perguntaram sobre isso? A vida e a norma como valores supremos do ser humano, a previsão constitucional do biodireito. A vida e a norma como valores supremos do ser humano. São os maiores valores do ser humano, né? O direito à vida é o maior bem que nós temos e o direito preserva isso. Então, o biodireito, ele já não precisa discutir isso, porque a vida já é um bem supremo, né? Desde a hierarquia das normas, com Norberto Bobbio, nós já temos essa previsão constitucional. Algumas polêmicas envolvendo a utilização de células-tronco embrionárias no Brasil, um desafio à inovação jurisdicional. Muitos dizem, eu sou vegano. E aí, você vira para essa pessoa e pergunta para ela, você utiliza produtos veganos para a sua higiene pessoal? Aí ela responde não. Então ela não é um vegano, não é? Um vegano nato não faria uso de produtos que não fossem também veganos, inclusive para sua higiene pessoal. É uma grande pegadinha aí que vocês podem estar utilizando. A proteção da vida embrionária e repercussão no campo jurídico e ambiental. A vida embrionária vai abordar a encefalia, a hidrocefalia, que muitas vezes não é detectada a hidrocefalia. E aí, nós podemos cessar? É uma vida que está lá já sendo gerada? É uma vida que já existe? Já tem personalidade jurídica ou não? Que teoria nós seguimos? Que resposta o direito vai dar? As condutas e responsabilidades médicas em face do princípio da autonomia do paciente. Será que o paciente tem autonomia? Prevalece a vontade do paciente ou a vontade do médico? De quem vai ser a responsabilidade jurídica disso? Nós que temos que dar a solução. E a gestação de substituição, a prática do empréstimo de útero e seus aspectos jurídicos frente à bioética e ao biodireito. Será que o empréstimo de útero para uma gestação, a que se chama de gestação de substituição, é possível? O que o direito traz como resposta? Então, são 12 pontos extremamente interessantes que muitos de nós, muitas vezes, não paramos para refletir sobre isso, mas que o direito tem que trazer resposta. Aqui tem apenas 12, com os 10 que nós iremos apresentar em seminários, já são 22 temas. Quantos outros temas existem a partir do estudo da bioética, ligada ao biodireito, à biotecnologia, né, a biomédica? E nós, muitas vezes, não damos tanta importância a isso, a devida importância, na verdade. E nós temos uma enquete lá no Siga para vocês se manifestarem. A enquete diz o seguinte: você é contra ou a favor a regulamentação de políticas públicas em reprodução assistida
por casais homoafetivos. O Estado deve promover políticas públicas para que casais homoafetivos possam constituir as suas famílias. Vocês são contra ou a favor? É a enquete que está lá no Siga para vocês se manifestarem. E o nosso fórum de número 2 diz o seguinte: podemos afirmar que as ações oriundas da bioética são em prol da coletividade? Explique o seu pensamento. Será que todas as ações relativas à bioética são em prol dos interesses do coletivo? Lembrando que a bioética vai surgir de uma moral valorativa, de o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é bem, o que é mal, para cada um, individual, que dentro de um grupo vai formar uma outra consciência e dentro de cada especificidade profissional, dentro de cada ofício, isso vai se transformar num código de ética que vai dizer o que é certo e o que é errado. Com ênfase no direito à vida e à ética, a bioética atua em prol dos interesses da coletividade? Acreditamos que sim, né? Mas temos alguns impasses aí. É por isso que esse é o tema do nosso fórum para vocês responderem. Sugestão: respondam o fórum hoje para que vocês fiquem livres de tantas atividades que vocês têm para fazer. Ou seja, respondam esse fórum hoje para vocês já ficarem livres, porque a partir da próxima semana nós temos seminário, vocês terão muitos textos aí para produzirem, para dividir entre vocês, porque nos seminários todos irão falar. Falar cerca de 15, estourando 20 minutos cada grupo. Todos os integrantes do grupo devem participar e abrir as suas câmeras no momento da apresentação. Os demais, se não quiserem, não precisam abrir as câmeras, mas abram as câmeras, principalmente os integrantes do grupo. Essa aula estará disponível junto ao Siga. Dentro de 15 minutos eu já coloco ela lá, que é o tempo que leva para que eu receba a gravação. Quaisquer dúvidas, questionamentos, podem fazer acesso ao nosso grupo no WhatsApp. Estejam à vontade. Um bom dia a todos. Espero que estejam gostando. Estou pegando leve, né, nesse começo, para apertar depois, no final. E dúvidas quanto ao seminário, quanto ao conteúdo, fiquem à vontade. Um bom dia a todos e nós estamos lá no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigado aos 15 alunos que estão presentes neste momento.